Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Que Deus nos proteja, né, gente? Porque tá feio essa Covid, mas um dia vai passar. A gente sabe que não vai ser tão rápido como a gente achava que era no começo, mas vai passar. Bom, para falar comigo dos assuntos do mundo do direito civil e criminal, mais criminal atualmente, né, o meu convidado mensal, professor Alexandre Batista, que está aqui à minha direita, assim de longe. Né, para nós falar sobre as competências de um juiz. Na última semana, o STF botou a pá de cal sobre o trabalho do juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro. Ex-juiz. Aí eu quero saber de você, faz uma leitura para mim do que foi aquilo, o porquê daquilo, tá? E os desdobramentos disso, porque toda vez que acontece, porque eu acho que é um dos meus casos, eu já sei que tem casos espalhados na história do direito, mas um desse tamanho é a primeira vez. Com essa dimensão é a primeira vez. Aí isso vai dar efeito nas instâncias inferiores. Com toda certeza. Aí todo mundo vai dizer assim, mas se tem um que faz sacanagem, tem outros também que faz. Vamos ver sobre o que é a suspeição de um juiz. Que eu achei muito bem feito, porque pelo que eu acompanhei do processo, ele fez e vai dar um prejuízo para o Brasil. Vai dar um prejuízo institucional, um prejuízo financeiro econômico. Não, financeiro econômico eles falam, porque olha só. E institucional também. Olha, né, o que já se gastou nesse processo, que vai voltar todo para o zero. Isso. Né? E ainda tem a situação de que o réu, então, que agora não é mais réu, ele tem o direito do ressarcimento, né? Também. Ele puxou uma cadeia. Também, Em outra seara, né? Seara civil, direito à indenização, não sei se os advogados provavelmente vão querer pleitear isso aí. Com certeza, com toda certeza. Ninguém vai querer ficar guardado aquele tempo todo de cadeia. Né? Mesmo porque E o abalo moral que teve? O abalo moral, enfim, é uma triste realidade. E o Supremo Tribunal Federal agora, com a decisão do pleno, né, dos 11 ministros, 8-3, né, colocou uma pá de cal nesse triste episódio, né, lá da 13ª Vara Federal em Curitiba. Justo. Aí agora eu vou chamar a vinheta e vou te entregar a palavra e tu explica o caso, os desdobramentos, tá? E a tua opinião também. Claro. E se tu já viu coisa parecida. Tá? Mas depois da nossa vinheta. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Conta um pouco do histórico do caso para nós, aonde, assim, todo mundo já conhece a história da condenação do Lula, isso sim, mas aonde começou a suspeição? Vê se tu tenta fazer um exercício de memória e dizer aonde já começava a apontar o erro até chegar no momento de hoje. Benito, nós já viemos aqui, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né, dizer que é uma satisfação estar aqui. Você é sócio da casa. Mandar um abraço para o pessoal de casa, né? A gente fica muito feliz em estar aqui falando um pouquinho do direito penal, processual penal, enfim, certo? E dizer o seguinte, que das várias vezes que nós estivemos juntos nesse programa, quando era pauta a Lava Jato, todas as vezes nós criticamos, né? Nós falamos de forma, até muitas vezes, lamentando a conduta dos trabalhos, né, as atitudes, lógico, claro e evidente, que pegando pela mídia, né, mas, assim, eu não me recordo o início
da suspeição, do levantamento da suspeição, certo? Mas eu me recordo o seguinte, que aconteceram, né, e houve diversos episódios durante o tramitar processual que de fato abalou, certo, uma coisa chamada de imparcialidade por parte do magistrado. E o que eu penso assim de mais significativo no que diz respeito a esse processo é justamente a conversa, não é, vazada por um hacker e deixar bem claro que para absolvição, certo, essa prova ela é extremamente lícita. Para a condenação não, mesmo porque é vedado, ou seja, a prova ilícita, assim como a prova ilegítima, aquela prova produzida, certo, em desacordo com a Constituição Federal e aquela que é a chamada prova ilícita, né? Eu vou dar um exemplo aqui, a questão da tortura, da confissão pela tortura. Tortura todo mundo sabe que é um crime inafiançável, imprescritível, etc, etc, etc. Então, esse tipo de prova é conhecido como prova ilícita, mas também as provas ilegítimas, aquelas que são produzidas em desacordo com o Código Processual. Então vamos lá, Benito. Começou de fato a se formar, na realidade, a parcialidade, melhor dizendo, certo, do ex-juiz Sérgio Moro, a partir do momento que foram vazadas aquelas conversas entre o Ministério Público Federal, ou seja, os procuradores que estavam compondo ali a Lava Jato, certo, e o ministro e o juiz federal, não é o ex-juiz federal Sérgio Moro. Então, veja bem, nós acompanhamos pela mídia, certo, uma conversa, certo, e essa conversa, na realidade, ela não pode ser exercida, ela não pode ser dentro de um processo penal, de uma ação penal, de um processo criminal, da forma conduzida como foi. Nem com a acusação, ou seja, com um membro do Ministério Público, seja ele federal ou estadual, e também com a defesa, seja ele o advogado, seja ele o defensor público. Então, veja bem, talvez o princípio, eu sei que os princípios, na realidade, não há um princípio maior do que o outro. Os princípios constitucionais, eles se adequam. Mas quando você fala, na realidade, da questão da imparcialidade, obviamente por parte do magistrado, que é quem vai julgar, e o magistrado, em decorrência das provas acarreadas nos autos, ele tem a obrigação de condenar e ele tem a obrigação, então, de absolver, se for o caso. Ora, quando você tem, certo, a acusação representada pelo membro do Ministério Público Federal, conversando de forma como foi passada pela mídia, lógico, claro e evidente que você não tem um processo isento. Isso aí é óbvio. A realidade é tanta que o Supremo Tribunal Federal declarou o ex-ministro Sérgio Moro como imparcial. Além do mais, eu também, no decorrer dessas nossas conversas, lá atrás, se você pegar o programa de alguns meses, ou de repente de um ano e meio, 2 anos passados, você vê o seguinte, eu sempre vim batendo na questão da competência no que diz respeito à 13ª Vara Federal. Ora, Benito, a competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Ou seja, não tem competência, certo, nacional, não tem, o sujeito não é competente, o juiz, o magistrado, certo, para se julgar na realidade uma ação que aconteceu lá em São Paulo, ele estando em Curitiba. Todas as ações que foram anuladas, que vão voltar à primeira instância da Justiça Federal de São Paulo, todos aqueles fatos aconteceram em São Paulo. Então, veja bem, lógico, claro e evidente que naquele momento, certo, inclusive fundamentado pelo professor Afrânio Silva Jardim, que eu falei aqui diversas vezes, que naquele momento, certo, há vários meses, há alguns anos, já alertava sobre a situação da incompetência da 13ª Vara Federal para julgamento dessas ações do ex-presidente Lula, certo? E ele deixava bem claro o seguinte, ora, se o acontecimento na realidade não tem nenhuma conexão, nenhuma continência no que diz respeito à 13ª Vara Federal lá em Curitiba, por que então que o fórum competente seria o de Curitiba? É o tanto que por 8-3, na realidade, nós tivemos a decisão semana passada do Supremo Tribunal Federal. Isso aí, na realidade, causa um abalo institucional. Tá? Eu volto a dizer, o Poder Judiciário ele tem que ser isento. É muito prejudicial, na realidade, até a instituição de uma maneira geral, quando o juiz, quando o magistrado, ele pega aquela fama, aquela pecha, na realidade, de combater corrupção, de combater a criminalidade. O Poder Judiciário ele não se presta a isso.
certo? O juiz, na realidade, pelos princípios até invocados na magistratura, os princípios constitucionais, sobretudo o princípio da imparcialidade, sobretudo o princípio da inércia, ele não pode, no nosso sistema processual, certo? Simplesmente se dizer combatente do crime. Ele, na realidade, vai julgar, certo? Lógico, claro e evidente, de forma totalmente imparcial e deixando bem claro, se o processo, na realidade, autorizar a absolvição desse sujeito, o juiz não tem escolha, ele vai ter que absolver, independente de qualquer coisa, da mesma forma que os autos autorizem, na realidade, a condenação daquele sujeito, certo? Dizendo que esse sujeito é culpado de um determinado crime, o juiz ele tem a obrigação de condenar esse sujeito, ache ele de uma forma correta ou não. A opinião, na realidade, pessoal, a opinião dele como ser humano, nesse momento, no bojo do processo penal, não vai importar de forma alguma. Ele vai ter que agir, na realidade, investido, certo, do cargo dele, que é o cargo de magistrado. E o magistrado, ele está acima das partes, certo? De forma equidistante, mantendo a mesma distância, oportunizando as partes da mesma maneira e tentando ser, Benito, o mais imparcial possível. Então, assim, ab início, desde quando começou, na realidade, a Operação Lava Jato, e nós tivemos situações como, e aqui deixando bem claro, Benito, eu não estou discutindo a política partidária. Se fulano votou em Beltrano, ele acertou ou não, essa discussão, a minha pessoa, na realidade, não compete. Né? Eu detesto discutir, eu não discuto, na realidade, política partidária. A mesma coisa de futebol, não discuto futebol, não discuto religião, porque eu sei que, na realidade, não vai levar a lugar nenhum. Alguém pode até dizer que eu sou alienado, mas talvez eu seja o cara alienado que tem a maior visão, certo, no que diz respeito a isso, porque não vai se chegar a nenhum denominador comum. O que eu estou discutindo aqui, na realidade, é única e exclusivamente, certo, a forma jurídica, judicial, certo? Estou discutindo aqui os princípios constitucionais e, ao meu ver, ao meu entendimento, enquanto advogado, professor universitário, eu particularmente entendo que o Supremo Tribunal Federal, como era de se esperar, certo? Mesmo porque foram juntadas provas novas, salvo engano, num habeas corpus, ou foi numa reclamação constitucional, eu não me recordo, eu acho que foi um habeas corpus, eu acho que foi um HC. Foi habeas corpus. Foi um HC, né? Então é o seguinte, nesse HC, certo? Mesmo tendo sido julgado, na realidade, primeiramente pela segunda turma e depois pelo pleno, não tinham sido juntadas as provas, certo? Que foram acarreadas depois, que foi justamente esse bate-papo, que foi justamente vazado por um hacker, na realidade, que inclusive até foi preso pela Polícia Federal e etc. Enfim, trazendo na realidade uma intimidade entre o julgador e o acusador, né? Há determinados momentos, há determinadas conversas que foram juntadas, acarrinhadas aos atos e aos autos, e que na realidade foi mostrado na mídia que, pelo amor de Deus, quer dizer, há uma certa excrescência no que diz respeito a uma decisão do magistrado, que se ficou provado, é o tanto que tem uma decisão da maior corte do Poder Judiciário, que nada mais é do que o Supremo Tribunal Federal, uma decisão, diga-se passagem, até bastante confortável, 8-3, né, com os votos contrários, salvo engano, do ministro Cássio Nunes, do ministro Fux, diga-se passagem, com todo respeito ao ministro, o voto extremamente confuso, não é? E salvo engano do ministro Marco Aurélio. Então, deixando bem claro o seguinte, o princípio, ao meu ver, não o mais importante, certo? Mas o mais significativo no que diz respeito ao andamento processual, quando ele é desrespeitado, certo? O magistrado ele tem aquela responsabilidade, na realidade, de ter uma imparcialidade, Benito, onde não se prejudique e, na realidade, onde não se dê privilégio, certo? A nenhuma das partes. E aqui eu não estou falando só como defesa, mas também o próprio Ministério Público nem pode ser prejudicado, certo? E muito menos beneficiado no tramitar processual. O juiz ele tem que prezar, na realidade, por essa imparcialidade. E essa imparcialidade, se ela for respeitada, certo? Você vai ter mais na frente uma sentença, uma decisão, certo? Que seja uma decisão condizente, na realidade, com todo esse trabalho. Lamentavelmente, nós vamos ter, de fato, realmente um atraso muito grande. Por quê? Porque esses autos vão voltar, eles vão ser encaminhados, na realidade, à Justiça Federal do Estado de São Paulo, e lá vai começar, entre aspas, do zero. Não é podendo, na realidade, quem sabe, até o Estado perder, certo, essa ação de direito. Não é essa ação, na realidade, de repente, mais na frente,
certo? De tanto prejudicada que fosse, não ser mais julgado pela perda de prazo, pela perda de tempo, mesmo porque aquele sujeito que está sendo processado, ele não pode ficar a vida toda refém, certo, do Estado. O Estado não pode ficar a vida toda, na realidade, certo, processando esse sujeito. Foi o que aconteceu. Eu vou dar 2 exemplos aqui que me chamaram bastante atenção, lógico, claro e evidente, além das conversas trocadas, que foi justamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele ter sido conduzido de forma coercitiva, certo? Naquela situação que teve lá no aeroporto, salvo engano, de São Paulo, sem qualquer tipo de notificação, informação, intimação no que diz respeito à condução dele e, pasmem, sem qualquer tipo de negativa. E algo também que trouxe um prejuízo muito grande, que ficou de forma notória, certo? Não é à toa, eu estou falando aqui de uma decisão já já feita no Supremo Tribunal Federal, já prolatada no Supremo Tribunal Federal. Foi a questão do vazamento da delação na época do ministro Palocci, certo? Às vésperas de uma eleição. Então, aquilo ali, na realidade, chamou a atenção, pelo menos a mim, enquanto advogado, certo, criminalista, para realmente reconhecer, certo, a parcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro. 2 coisas eu tenho certeza absoluta, respaldada na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Na realidade, houve a parcialidade, o magistrado ele tem que ser imparcial, se ele não se acha capaz de julgar, certo, sem, na realidade, demonstrar essa imparcialidade, ele simplesmente diz, olha, por motivo de foro íntimo, na realidade, eu não tenho condições e eu estou me afastando do processo, eu passo a ser suspeito, ele pode fazer isso. Da mesma forma também, Benito, que isso aí, diga-se de passagem, é uma nulidade absoluta, a questão da competência. Ninguém, e se você pegar o artigo 5º da Constituição Federal de 88, ela é bem clara, ninguém pode ser processado por um juiz incompetente. Quando eu estou me referindo à incompetência, na realidade eu não estou me referindo a conhecimento, eu estou me referindo no termo jurídico, que nada mais é do que o limite da jurisdição, certo? Se os fatos todos aconteceram em São Paulo, certo? Dos 3 ou 4 processos que o Supremo Tribunal Federal entendeu como nulo, tá? E na realidade não tem qualquer tipo de ligação, de link, com o foro lá do 13ª Vara Federal de Curitiba, então o mais prudente, o correto, processualmente falando, seria devolver, certo, esse processo, tá? Para ser o quê? Tramitado lá numa Vara Federal do Estado de São Paulo, coisa que não aconteceu, lógico, claro, é evidente, depois de algum tempo, certo? Ocasionou esse prejuízo que nós estamos vendo. E sem falar, Benito, no enfraquecimento da Operação Lava Jato. Não adianta fazer a coisa atropelada. Nós temos uma Constituição Federal, nós temos leis processuais que têm que ser respeitadas. Caso não sejam respeitadas essas garantias constitucionais, diga-se passagem, que não é só do ex-presidente ou daquele sujeito que é réu, né, na Operação Lava Jato e etc., mas da minha pessoa, de você que está em casa, do Benito aqui, isso aí, na realidade, essas garantias constitucionais, elas servem, inclusive, para aquele sujeito que nunca respondeu um processo criminal. Imagine aquele sujeito que está respondendo um processo criminal, que não tem, na realidade, como seu magistrado, entre aspas, a questão de um princípio significativo que tem que haver, que é o princípio da imparcialidade. Tá, eu quero nesse assunto eu quero só mais uma brecha tua, tá? E aí no próximo bloco a gente vai concluir essa conversa. Pois não. Que efeito isso vai dar? Porque a gente chama assim, ó, é que nem você tem um jogo importante daqui a 5 dias e joga hoje e teu time dá uma goleada, vai com a moral elevada. Para a classe advocatícia, esse impacto de botar no toco um juiz que agiu errado, porque a gente sabe que tem juiz que age errado em qualquer lugar. E não é de agora, mas só que dessa vez botou a classe em xeque. E o Ministério Público também. Sim. Né? Porque houve um conluio. Né? Eu concordo com você em parte. O que aconteceu com a troca de mensagens, isso aí, como consequência, nós tivemos assim uma fragilidade, Benito, institucional. Tanto do Ministério Público Federal, não é? Como, e aqui eu vou dizer de forma específica, tá? Eu estou falando de Curitiba, na realidade, eu não posso falar de forma ampla, de forma nacional, não posso falar isso, jamais falaria isso, certo? Mas envolvendo os atores, na realidade, com a troca de conversa, não é, que houve entre acusador e magistrado, julgador,
certo? Realmente houve como consequência, isso aí, diga-se de passagem, até como prejuízo, até para nós advogados, porque, poxa, se você tem uma situação dessa, de forma nacional, com figuras tão, vamos dizer assim, importantes, um ex-presidente da República, não é? Aí você é advogado lá do interior, você é advogado de uma comarca menor, você vai dizer, poxa, e agora? Né? E como é que fica a situação? Tá? Então isso aí houve um enfraquecimento, na realidade, pelo menos no meu entendimento, enquanto advogado militante na advocacia criminal, para todo mundo, para a nação, para a população, para todas as pessoas, para todas as instituições. Lamentavelmente, foi um momento muito triste para a nossa história. Tá, mas agora também, por outro lado, vai encorajar, pelo menos, mediante o erro formal, que haja também uma certa pequena enxurrada de questionamentos, né? Ainda mais nos agravos. Sim, porque essa proximidade, quando ela existe, certo? É muito prejudicial ao processo, muito. Como eu falei para você, Benito, acabei de dizer isso, tem que haver a equidistância, a mesma distância do julgador para com o defensor, do julgador para com o acusador. Então, quando o julgador ele pende para um lado, e aqui eu me refiro não só à acusação, mas à defesa, não só à defesa, mas à acusação, pode ter certeza que haverá um prejuízo para aquele sujeito que está sendo julgado, certo? Pode ter certeza. E pode ter certeza também que isso aí, se houver na realidade para a defesa, lógico, claro, é evidente que vai ter um prejuízo, obviamente, para o representante do Ministério Público, para o promotor de justiça, ou para o procurador da República, a depender da competência. Então, deixando bem claro o seguinte, certo? O correto, o ideal, tá? O dever ser, como diria Hans Kelsen, né? A questão do não ser, mas do dever ser, tá? O magistrado ele tem que ser imparcial totalmente, certo? Ele não pode, na realidade... Incólume. Exatamente, ele não pode, na realidade, sob pena de cometer injustiça, colocar a opinião pessoal dele. Ele tem que estar baseado, fundamentado na lei, independente de qualquer coisa, na lei maior, que é a Constituição Federal. Goste ele da defesa, goste ele da acusação, goste ele do réu. Ele não tem, na realidade, Benito, cor, certo? Ele não tem preferência, ele não tem time. O magistrado, na realidade, ele tem que ser 100% imparcial. Se não tiver essa porcentagem de imparcialidade, sinto muito, meu amigo, mas esse processo ele está eivado de erros e com certeza vai ser anulado, assim como foi esse processo da Operação Lava Jato. Tá, vou chamar o intervalo começando, no próximo bloco vamos falar do Metaprovar. Opa! Jogo rápido, é no lá, outro cá. Conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé.
que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, estamos de volta. Querido, meta aprovar. A quantas anda e como está? Benito, o nosso curso, quando eu digo nosso, eu me refiro a nosso mesmo, ou seja, dos acadêmicos, dos bacharéis, dos advogados. É um projeto e, assim, eu estou extremamente feliz, certo? Lamentavelmente, a gente está num momento pandêmico, né? E assim, é complicado, né? Mas pela a expectativa que nós criamos, eu acredito que nós tenhamos superado, né? Porque nós estamos funcionando, lógico, claro e evidente, respeitando todos os protocolos, né? Medição de temperatura, álcool em gel, distanciamento, enfim, certo? E eu tenho muita fé em Deus e tenho muita certeza também, quando esse período passar, e ele vai passar, certo? O nosso curso ele vai, entre aspas, bombar, né? Porque a gente está com uma equipe muito boa, certo? Nós temos lá advogados de nome, nós temos procuradores, nós temos defensores públicos, enfim, então pessoas preparadas, certo? Os alunos não faltam, tá? Não faltam. Nós temos duas disciplinas lá que já fechou o número de alunos, certo? E a gente está tendo procura, tá? E eu tenho muita fé em Deus que vamos continuar, certo? E eu boto aí mais 6 meses, 1 ano para a gente bombar. Estamos pensando em transmitir as nossas aulas pela internet, né? Estamos vendo a situação... Quem quiser fazer online, faz online. Quem quiser presencial... Exatamente. Já estamos vendo a situação de câmeras, de arregimentar toda essa situação para o sujeito em casa também acessar. Se ele não quiser acessar em casa, no ato de escrever na matrícula, ele diz, olha, eu quero presencial. O sujeito vai lá e tal, se não tiver mais vaga, eu vou fazer em casa, enfim, certo? Para abarcar, inclusive no mercado nacional, certo? Preparatório, volto a dizer, para a Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB, certo? Que, embora não tenha data prevista, mas estima-se aí que, sei lá, em 2 meses, 3 meses, certo? E vai ser um atrás do outro, porque desde o ano passado, na realidade, que nós não temos prova do exame da OAB. E estamos também preparando, na realidade, como vai ter agora o concurso da Procuradoria-Geral do Estado, certo? Um curso intensivo, certo? Que já nós vamos falar aqui para vocês, quando tiver tudo ok, entendeu? Preparando justamente para esse concurso. E assim, Benito, nós vamos começando com muita garra, com muita honestidade, com muita força, sendo empreendedor, entendeu? Indo para cima, independente de qualquer coisa. Eu sou nordestino e eu sou um sertanejo. O sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? Como dizia Euclides da Cunha. Então vamos para cima, independente de qualquer coisa. Não, perfeito. Você falou agora, amanhã depois um curso de Rondônia, que tem seu presencial, tem seu à distância, pode estar com alunos de qualquer lugar do Brasil, porque o mundo é o limite. De qualquer lugar do Brasil. Deixa eu só fazer um adendo. A minha esposa, a Lidiane, ela tem essa plataforma e, poxa, esses dias ela chegou para mim muito feliz. Ela disse, olha, eu acabei de fechar com 2 meninas da França, curso de fonoaudiologia, e com 1 de Portugal. Quer dizer, 3 pessoas na Europa assistindo os cursos dela. Isso aí é muito bacana, né? Deixa a pessoa muito feliz e não deixa de ser razão de orgulho, né, Benito? É um orgulho que o sujeito tem, porque o cara está ali empreendendo, ensinando e gerando emprego, enfim. E a vida se resume a isso.
Sem problema. Querido, não tem mais tempo hoje. Muito obrigado por emprestar seu prestígio ao programa. Obrigado, senhor que digo. Um abraço, pessoal de casa. Na virada do mês estamos aí de novo, tá? Que precisar, conte conosco, tá da bom? mesma forma, viu? Sou meta aprovar. Pô, da mesma forma. Tá? E tamo junto. Um prazer recebê-lo lá. Tá, e por hoje é só, tá? E assim como termina o nosso programa, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com você. Até lá.